Fique de pé, abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 5. Daniel é um profeta maior. É o quarto dos profetas maiores na ordem aqui na Bíblia. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. São esses 4 profetas. Eles escreveram 5 livros, porque tem Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Jeremias escreveu tanto o seu próprio livro, o livro que dá o seu nome, e também Lamentações. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. O próximo livro é Daniel. Nós vamos ler no capítulo 5, alguns poucos versículos para nossa meditação nessa manhã. O capítulo 5 de Daniel nos diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo de Salomão, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de homem e escreviam defronte do castiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, tremeram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Aí eu vou pular, quero que você salte lá para o versículo de número 22. Versículo 22. E tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Esse tudo isso eu conto para os irmãos. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não enxergam, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei de Babilônia, rei dos caldeus, e Dario, o Meda, ocupou o reino na idade de 62 anos. Amém. Você pode sentar-se.
Meus queridos irmãos, o livro de Daniel, ele é um livro, como já disse, considerado profeta maior. Dos muitos profetas que profetizaram em Israel e em Judá, Daniel foi um dos últimos. Dos muitos, ele foi um dos últimos. Depois de Daniel, só profetizou Ageu, Zacarias e Malaquias, na sequência do ministério, e não na ordem cronológica, na ordem que está aqui na Bíblia. Obrigado, Imagine. Então, na ordem cronológica de ministério, ele foi um dos últimos que profetizou. Daniel, queridos, ele foi um homem, os irmãos conhecem bem a história de Daniel. Daniel foi um homem que foi destacado no reino de Babilônia por conta do seu caráter, por conta da sua integridade, por conta da sua lealdade a Deus, por conta da sua fidelidade ao Senhor. Não sei se os irmãos sabem, mas Daniel, ele foi um dos prisioneiros levados por Nabucodonosor de Jerusalém para a Babilônia. No ano 605 a.C., Nabucodonosor invade Jerusalém. Ele sitia, ele invade, ele leva muitos judeus cativos para a Babilônia, onde eles ficariam cativos por 70 anos. Nesse período, ou nessa ocasião, Nabucodonosor, além de levar cativo o povo de Israel para a Babilônia, ele leva os utensílios do templo. Ele leva todos os utensílios de ouro, de prata, de bronze, tudo que tinha no templo que foi construído por Salomão. Nabucodonosor, com os seus, leva tudo para a Babilônia. E Daniel é um dos que vai para a Babilônia, cativo. Chegando em Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele ordena que se escolhesse dentre aqueles prisioneiros que foram levados para a Babilônia, alguns jovens, alguns homens da alta sociedade, homens intelectuais, homens inteligentes, cheios de sabedoria, e fossem preparados. Nabucodonosor pediu que selecionassem e os preparassem para que eles pudessem assistir ao rei no palácio. O rei determina que esses que estavam sendo separados eram para ser dada a eles uma alimentação especial, uma alimentação típica do palácio. E diz a Bíblia que quando esses homens foram separados e foi-lhe dito que eles teriam que comer a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, do vinho que o rei bebia, que eles fossem criados por 3 anos, para que ao fim deles estivessem diante do rei. Daniel, ele se posiciona, dentre esse grupo grande de pessoas, na verdade, Daniel e seus amigos mais próximos, quais sejam Ananias, Misael e Azarias. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles assentaram no coração não se contaminar com as iguarias do rei. E eles disseram: nós não queremos nos misturar. E aquele que estava, era Arioque, era o responsável por cuidar desses moços e prepará-los para que tivesse na presença do rei 3 anos depois. Ele ficou muito temeroso
e ficou com medo de expor a sua vida, arriscar a sua cabeça. E eles não queriam, e ele não queria que aqueles moços se abstivessem de comer aquela comida, de comer da porção do rei. Mas Daniel fez um desafio para aquele homem, e Daniel disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu te peço, dá aos teus servos. Quais servos? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dá aos teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Se depois de 10 dias você perceber que o nosso semblante está desfigurado, que nós estamos magros, raquíticos e tudo, aí você suspende essa alimentação e a gente come a comida do rei. E assim, aquele homem acatou o pedido de Daniel. E ocorreu que depois de 10 dias, o semblante desses 4 moços era mais apresentável, era mais alegre, estavam mais robustos do que o dos outros que estavam se alimentando da comida do rei. Ocorre que esses 3 homens receberam outros nomes quando chegaram na Babilônia. Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Ananias recebeu o nome de Sadraque. Misael recebeu o nome de Sadraque, Mesaque. E Azarias recebeu o nome de Abdinego. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para que os seus nomes tivessem relação com os deuses da Babilônia, passaram a chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. O capítulo 1 vai contar essa história desse posicionamento desses 4 moços. Eles 4 tiveram o mesmo sentimento. Daniel era apenas o porta-voz, mas os 4 se abstiveram de se contaminar com as coisas do rei. Vai acontecer no capítulo 2, irmãos, que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. Ele tem um sonho. E ele esquece-se do sonho. E ele manda chamar todos os adivinhadores, ele manda chamar todos os astrólogos, ele manda chamar todos os adivinhos do teu reino, para que pudesse decifrar ou revelar o mistério daquele sonho. Vieram todos, mas nenhum deles foi capaz de revelar, de contar ao rei, de dar ao rei a interpretação daquele sonho. E aí, Daniel é chamado, e Daniel então interpreta o sonho daquele homem. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel diz que Deus, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel diz que Deus era capaz de revelar aquilo que os magos, aquilo que os adivinhos, aquilo que os astrólogos não conseguiram revelar. Daniel, então, ao revelar o sonho, ao interpretar o sonho daquele homem, ele achou graça diante dos olhos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor, então, engrandece Daniel. Versículo 48, capítulo 2. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, a Mesaque e a Abdinego. Mas Daniel mesmo estava na porta do rei. Acho interessante aqui que Daniel não se esqueceu dos seus companheiros, né?
Ele foi engrandecido pelo rei, mas ele falou: eu quero também uma bênção para os meus 3 companheiros, para Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abdenego, os nomes babilônios, né? Aí, queridos, vai acontecer no capítulo 3, que o rei Nabucodonosor, ele manda construir uma estátua, ele manda edificar, fabricar uma estátua sua. E a ordem era para que todos os governadores, todos os chefes, todos os líderes, ao ouvir o toque de uma flauta, de uma buzina, de um som que fariam, deveriam se curvar e adorar aquela estátua de Nabucodonosor. E deveria reverenciá-lo. E deveriam se prostrar diante dele. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. A estátua está feita, a convocação está feita, lá estão Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ocorre que, tocada a buzina, todos se curvam diante daquela estátua, mas no meio daquela multidão, 3 pessoas se destacam, porque elas não se curvam, e elas permanecem de pé. Essas 3 pessoas eram justamente Sadraque, Mesaque e Abdenego. E elas não se curvaram, eles não se curvaram, porque eles vieram de Judá. O Deus de Judá era o Deus verdadeiro, que tinha dito: não adorarás a outro Deus, não prestarás culto a outro Deus, não se curvarás diante de outro Deus, principalmente se ele tiver boca e não falar, se tiver ouvido e não ouvir, mãos e não apalpar. Era o caso daquela estátua. Aqueles 3 jovens, eles preservaram os princípios que lhes foram ensinados desde sua infância. E aquelas pessoas que viram que aqueles 3 moços não se curvaram diante daquela estátua, enquanto estão todos de joelho ali adorando aquela estátua, aqueles 3 moços estão em pés. E aquilo incomodou muita gente. E aí foram fofocar para o rei, foram entregar para o rei e foram dizer para o rei: olha, tem 3 moços lá que veio lá dos cativos de Judá, que eles não se curvaram e não te adoraram. O rei então os chamou à sua presença, e eles foram levados à presença do rei. E o rei pergunta: é de propósito que vocês não se curvaram? A buzina vai tocar de novo, o som vocês ouvirão de novo, e se vocês não se curvarem e adorarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo que está aquecida 7 vezes mais. Mais uma vez tocou, mais uma vez de pé, eles permaneceram, não se curvaram, se mantiveram fiéis, leais, não arredaram o pé, mas continuaram firmes com Jesus. Ali, eles estavam dando as suas vidas, pastor Melquisedeque, estavam dando as suas vidas pela fidelidade a Deus, pela lealdade a Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo para Nabucodonosor: você pode me matar. Olha, rei, você pode nos lançar na fornalha, nós vamos morrer assado ali naquela fornalha, mas nós não vamos negar o Deus ao qual nós servimos. Nós vamos nos manter firmes e fiéis, inabaláveis, mas não vamos nos curvar diante daquela estátua. Não vamos. Nós vamos dar a nossa vida, mas nós não abriremos mão da fidelidade ao nosso Deus. E a Bíblia diz que o rei ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército
que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. E diz a Bíblia que aqueles homens foram atados, foram amarrados, com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. A Bíblia diz que o calor, o fogo daquela fornalha estava tão altamente aquecido que as pessoas que pegaram aqueles homens atados e que chegaram à porta do forno para lançá-los dentro do forno, aqueles homens morreram, dado tamanho era o calor daquela fornalha. Aqueles homens morreram. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse aos capitões: não lançamos nós 3 homens amarrados dentro da fornalha? Responderam e disseram ao rei: sim, é verdade, lançamos 3 amarrados. Respondeu ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. O aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E aí, olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto. E ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos. Nenhum só fio de cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas e se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Olha que milagre extraordinário. Olha que milagre extraordinário. Nabucodonosor então diz para aqueles 3 moços: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, preferindo dar a vida, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o Deus verdadeiro. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Isso é capítulo 3. Isso é capítulo 3. Capítulo 4 vai falar de um sonho, um outro sonho. Um sonho de uma grande árvore que toca o céu, cheio de galhos, cheio de folhas, cheio de flores, cheio de frutos. Esse sonho quem tem é o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor naquela época, na Babilônia naquela época, era a nação que dominava o mundo. Era a nação que conquistava os reinos, que tinha muito poder. Nabucodonosor, ele se envaidece. Nabucodonosor, ele fica com o nariz empinado. Nabucodonosor, ele se enche. Vocês já viram aquele tipo de pessoa que quando não tem nada, está humildezinho. Mas quando Deus dá alguma coisa, se cresce, se enche. A soberba toma conta. Já viram isso? E aí vai um recado para você. Se você não reconhecer que tudo que você tem foi Deus que deu, se você não reconhecer que você está onde você está, porque foi Deus que te colocou, se você não reconhecer que Deus é tudo na sua vida e você não é nada, vai acontecer com você o que aconteceu com esse homem que eu vou dizer agora. Tem gente que não é nada, é pó, é cinza.
Aí Deus abençoa um pouquinho. Aí esquece Deus. Eu conto a história, de vez em quando, de um jovem que eu pastorei há muitos anos atrás. Esse jovem era um jovem da igreja, pastor, do ministério. Atuava em tudo, ajudava em tudo, vivia dentro da igreja. Um dia Deus, ele fazia muitos concursos públicos, não passava. Um dia Deus abençoou. E ele disparou passar em concurso público. Passou em muitos concursos públicos. TSE, STF, TJ, e saiu pulando de órgão em órgão. Mas aí esqueceu de Deus. Primeira coisa que fez, deixar a igreja. Aí começou a viver nas festinhas, aí carro do ano, namorada aqui, namorada ali, para todo lado. Pensava que não precisava mais de Deus. Cresceu. Agora eu sou autossuficiente. Oração para quê? Igreja para quê? Afastou-se completamente de Deus. Completamente de Deus. Caiu na bebida, caiu nas drogas, caiu na prostituição, na imoralidade sexual. Começou a mexer com coisas de bruxaria. Posso dizer que se não mudar, perderá a salvação. Deus dá. Deus dá. Mas não é para você se afastar da presença dele. Por isso até, Deus não dá muitas coisas para muita gente. Porque tem gente que não está preparado para receber as bênçãos de Deus. Porque Deus sabe que se der a bênção, numa situação dessa aqui, Ele não vai dar a vida para se manter fiel, vai se entregar, vai para o inferno. Deus não quer no inferno, Deus quer no céu. Então fique do jeito que está. Não pode crescer. Não pode crescer. Nabucodonosor se inchou, se encheu, ele não deu glória a Deus. Em dado momento ele diz, não é esta a Babilônia que eu construí com o meu próprio poder? Aí Deus falou, o quê? Você construiu com seu próprio poder? Sabe o que Deus fez? Deus tirou o trono. Deus pegou esse rei e mandou comer capim. Literalmente. A Bíblia diz, olha aqui. Assim se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus tirou do trono. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. O que boi come? Capim. Far-te-ão comer ervas como os bois. Passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que tu conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas, no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados como nada. Agora ele reconhece que não é nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar ou atrapalhar a sua mão e lhe diga, que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Reis, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar os que andam na soberba. O que Deus faz? Deus dá, mas Deus tira. Deus dá de novo, se lhe aprouver.
Mas nem todos têm a segunda chance. Nem todos têm a segunda chance. Deus dá, Deus tira. Mas nem a todos Deus torna a dar. Porque Deus só vai dar quando se humilhar, quando reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que você não é nada e que Deus é tudo. Capítulo 4. Agora nós vamos para o capítulo 5, no texto onde nós lemos. 11 horas. Vou falar bem rapidinho aqui. Que é aqui que eu quero pregar. Capítulo 5. Capítulo 5, irmãos. Belsazar, não é Beltesazar. Beltesazar foi o nome que foi dado a Daniel. Capítulo 5. Belsazar. Que uns acreditam ser filho de Nabucodonosor, outros acreditam ser neto. Queridos, esse rei, Belsazar, que sucedeu Nabucodonosor, ele foi um homem, preste atenção, ele foi um homem que era da família real. Ele era da família real. Isso significa que ele nasceu, viveu, cresceu dentro do palácio. Belsazar foi um homem que esteve do lado de Nabucodonosor, como filho pequeno, como um adolescente, como uma pessoa adulta, dentro do palácio. Isso significa dizer que ele presenciou os milagres de Deus. Isso significa dizer que ele presenciou Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançados na fornalha de fogo ardente e um quarto homem lá livrando eles. Ele presenciou seu pai, avô, Nabucodonosor, ele presenciou esse homem. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha, ele presenciou, ou tomou conhecimento, de que Nabucodonosor disse publicamente diante de todos os prefeitos, todos os governadores, todos os homens, que não existia outro Deus que não fosse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Belsazar, ele presenciou esse grande milagre da fornalha. Ele presenciou o que Deus fazia por meio de Daniel, homem cheio de sabedoria e de um espírito excelente. Ele presenciou o que Deus fez na mão desses homens. Ele, Belsazar, ele presenciou quando Nabucodonosor, no ano 605, foi em Jerusalém, sitiou Jerusalém, invadiu, destruiu Jerusalém. Ele presenciou seu pai, o seu povo, levando do templo todos os utensílios de ouro, prata, cobre, todos os utensílios sagrados. Utensílios, ressalve-se, utensílios sagrados do templo. Ele presenciou isso sendo levado para a Babilônia. Esse homem presenciou as conquistas de Nabucodonosor. Ele presenciou Daniel interpretando esse outro sonho aqui do capítulo 4, em que Deus fala que tiraria o reino de Nabucodonosor, que tiraria Nabucodonosor de entre os homens e o colocaria no meio dos animais, lá no campo, comendo o que os animais comem. Ele presenciou tudo isso. Ele viu Nabucodonosor, pastor, comendo capim. Ele presenciou tudo isso. E ele presenciou quando Deus mudou a história de Nabucodonosor, tirando ele do meio do mato e trazendo ele para o trono de volta. Belsazar presenciou tudo isso. Belsazar presenciou o testemunho pós-restauração aqui de Nabucodonosor, quando ele disse que só existia um Deus. Ele presenciou Nabucodonosor agora exaltando, glorificando, adorando ao Deus verdadeiro. Ele presenciou tudo isso. O que eu quero dizer para os irmãos então? Que esse homem,
não era um inocente. Esse homem era um homem que viu o agir de Deus. Era um homem que vivenciou os milagres de Deus acontecidos na vida de Nabucodonosor. Esse homem não era um desavisado. Esse homem não era um bobo qualquer. Belsazar, ele viu Deus. Ele presenciou Deus. Ele sabia quem era Deus. Agora, o capítulo 5 de Daniel vai nos dizer que Belsazar, ele marca uma festa, e o rei Belsazar deu um grande banquete. A 1000 dos seus grandes bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro sagrados, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que ele bebesse neles vinho, com os seus grandes, com as suas mulheres e com as suas concubinas. Olha a loucura desse homem. Pegar o que é sagrado e profanar. Misturar o que é santo com o que é impuro, puro com o que é impuro. Agora, esse homem não é inocente. Esse homem é inteligente. Esse homem sabe o que está fazendo. Esse homem, ele comete uma loucura. Ele comete uma loucura. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é misericórdia. Mas a Bíblia também diz que Deus é juiz. Que Deus é juiz. Existe uma linha invisível que separa a paciência de Deus com a ira de Deus. Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus é benigno. Mas existe uma linha invisível, você não a vê, que separa a paciência de Deus com a ira de Deus. Notem que com Nabucodonosor, Deus foi longânimo, Deus foi paciente, Deus foi misericordioso, Deus deu oportunidades para Nabucodonosor. Mas Belsazar, Deus não foi muito paciente com ele, não. Não foi. Os que persistem em andar no caminho errado, Deus os trará a juízo. Vai chegar um dia que Deus vai dizer: basta, chega de tanto pecado. Nabucodonosor precisou ficar louco para ser convertido. Ele foi salvo porque ele se humilhou, reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Mas Belsazar, apesar de tantos exemplos, apesar de ter convivido com uma presença tão real de Deus ali dentro do palácio, pelo que Deus fazia com Nabucodonosor, apesar de tudo isso, apesar de tantas advertências, ele continuou no caminho da desobediência. E ele morreu sem arrependimento. Deus oferece ao homem muitas oportunidades para arrepender-se. Deus o convida insistentemente para que ele se volte, para que ele se humilhe. Mas esse homem, ele continua no pecado. Ele cruza essa linha invisível e aí ele perece sem ter uma segunda chance. Esse homem, ele desperdiçou todas as oportunidades que lhe foram dadas. Um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, mas desprezou. E aí, fazendo um correlato com o nosso momento, uma correlação com o nosso momento,
Eu fico imaginando tantas pessoas, pastor Marcos, que estão dentro da igreja, estão testemunhando os milagres de Deus, como um desses que foi contado aqui agora da Ana Clara, da Ana Júlia, da Ana Elisa. Ana Clara e Ana Elisa. Ana Elisa também, a mãe não podia nem ter filho, isso é milagre. A Anne Júlia. Anne Júlia é a mãe da Anne Elisa. A Anne Júlia, mãe da Anne Elisa, não podia nem ter filho. O pastor Juarez contou aqui. Isso é milagre. Isso é só Deus que faz. O que aconteceu com a filha da Juliane, do Tiago Henrique? A Ana Clara. O médico desenganou. Olha, se nascer não vai nem andar, não vai nem movimentar as pernas. Isso ainda no parto, ainda no ventre. Os médicos já diziam, se nascer não vai nem movimentar as pernas. E a menina está aí saudável. Isso é milagre. Aí, Paulinho, nós estamos dentro da igreja, Mateus Júnior. Nós estamos dentro da igreja presenciando a mão de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus. Mas a gente está desprezando essas coisas. Muita gente está com o pé aqui e está com o pé no mundo. Muita gente está presenciando o que Deus está fazendo. Está dentro da igreja, mas está procedendo impiamente, está dentro da igreja, mas está desprezando o que Deus está fazendo, o que Deus está mostrando, o que Deus está operando. Estão brincando de serem crentes, estão brincando com a verdade, brincando com a salvação. Com a salvação não se brinca, meu irmão, minha irmã. A salvação é séria. Tomemos a posição de Daniel, tomemos a posição de Ananias, Misael e Azarias, homens de Deus que se dispuseram a entregar a sua vida para manter-se fiel ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que permanecer fiel até a morte, esse é que vai ser salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse é que vai receber a coroa da justiça. Agora a gente tem muita gente na igreja que por qualquer motivo está abrindo mão da salvação. Olha, irmãos, tem algumas coisas que nós estamos ensinando, nós estamos falando, e as pessoas não estão dando ouvidos. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. É inadmissível quem está aqui em cima do altar, ministrando aqui, pregando aqui nesse lugar sagrado, é inadmissível que essas pessoas ficam, por exemplo, indo para shows mundanos. No domingo está aqui, na quarta-feira tem um show, sai daqui de cima do altar e vai para o show. Está brincando com coisa séria. Está brincando com coisa séria. Isso aqui é sagrado. Esse microfone é sagrado que você pega para cantar aqui ao Senhor. Esse instrumento que você toca aqui, isso é sagrado. Se você está adorando a esse Deus, por que está adorando aos demônios? Você pode ser contra, mas eu estou te alertando, muito cuidado, muito cuidado. Esses dias para trás teve um show, e de vez em quando tem. E grupos de jovens saem daqui e vai para esses shows. A maioria, irmãos, desse povo, são pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Muito pelo contrário, tem compromissos com o inimigo das nossas almas. Já vi crente indo participar de show de Ivete Sangalo. Uma endemoniada. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Em nome de Jesus Cristo, acorda.
acorda, depois não diz, eu não sabia. Está igual esse homem aqui, ó. Não adianta falar, eu não sabia. Você viu. Você viu o que Deus fez com Nabucodonosor. Você viu o livramento que Deus deu para Sadraque, Mesaque e Abednego. Você viu Daniel sendo livre da cova dos leões. Você viu Deus mandar o rei lá para o capim, comer capim, lá para mata lá, comer capim. Você viu Deus restaurando ele, colocando ele no trono de novo. Você viu. Beltesazar não tem desculpa. Você sabe quem é Deus e você sabe quem não é Deus. Você está deixando de seguir a Deus para seguir o seu Deus com letra minúscula. Assim tem muito crente. Não tem o nosso apoio. Não tem o nosso apoio. Não tem. Qualquer jovem, qualquer moço, qualquer moça, qualquer irmão, qualquer irmã, se tiver qualquer cargo na igreja aqui e for para esses shows, eu te peço, entrega o seu cargo, porque isso aqui é sagrado. Não toque no que é sagrado. Isso aqui não é bagunçado. Você quer ir, vai, mas não vem bagunçar aqui não. Isso aqui é santo, isso aqui é sagrado. Se seu lugar é lá, vai. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. É isso que diz a minha Bíblia. É isso que diz a minha Bíblia. Você, moço, moça, que está aqui e não participa dessas coisas, não pense que nós estamos fazendo vista grossa. Estão em desobediência, não tem o nosso apoio, e você não entra no caminho deles. Não vá por esse caminho. Esse caminho é um caminho de morte. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25 e 14, 12, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O fim deles são caminhos de morte. Não siga aqueles que estão indo para a perdição. Não siga. Hoje, nós estamos num tempo, pastor Laci, em que cada um quer estabelecer a sua própria lei. Em que cada um quer estabelecer o que é certo e o que é errado. Eu não concordo com aquilo que o pastor está falando, não. Minha visão é outra. Meu pensamento é outro. Continue com seu pensamento. Mas isso aqui é sagrado, não misture as coisas. Não misture as coisas. Não misture as coisas. Você vai ver o que aconteceu com esse homem aqui, pena que a hora não deixa. Mas você vai ver o que aconteceu com esse homem. Não misture as coisas. Irmãos, e aí tem uns pensamentos malucos. Tem uns pensamentos malucos. Um dia desse, um pastor, conhecido nosso, postou no Facebook uma palavra contra o aborto, contra a legalização do aborto. Aí entra uma jovem, o senhor está falando isso aí porque o senhor, jovem, criada na igreja, crente, pessoa que conhece a Bíblia, você está falando isso aí porque você não é mulher. Você está defendendo aí, você está sendo contra o aborto aí porque você não é mulher. Uma jovem da igreja, uma jovem do nosso meio, não daqui. Em outras palavras, ela está dizendo, você é homem, é muito simples. E é o discurso que usaram agora lá na Argentina. Na Argentina, as defensoras da legalização do aborto disseram, a gente aprova, a lei é aprovada na Câmara, aí chega no Senado, um monte de homem decide por nós, mulheres. Um monte de homem decide por nós, mulheres. Aí a jovem aqui, você está falando assim, pastor? Porque você não é mulher. Se você fosse mulher e sentisse o que a mulher passa numa situação dessa, você autorizaria o aborto. Gente que conhece a Deus, gente que nasceu na igreja, gente que começa a influenciar a própria juventude e os próprios irmãos da igreja. Irmãos, o que o pastor está falando aí não tem nada a ver, não. Está falando isso porque ele não é mulher. Eu sou homem, mas eu defendo a vida. Eu sou homem, mas eu defendo a palavra de Deus. Eu defendo a palavra de Deus. Irmãos, aborto é assassinato. Em qualquer situação, aborto é assassinato. Então, hoje, o povo está querendo fazer a sua própria lei. O pastor está falando, eu não concordo. Você pode não concordar,
eu respeito seu pensamento, eu respeito sua opinião, mas você está numa instituição que tem regras. Você está numa instituição que tem regras, e as suas regras são baseadas e fundadas na infalível palavra de Deus. Se você não quer se amoldar às regras da sua instituição, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Porque eu não vou ficar num lugar onde eu não me adequo, amoldo às decisões ou às orientações dessa instituição. Seja, pastor Leverson, da polícia militar, e desrespeite as regras, o regimento da polícia militar. Eu quero ver se o senhor vai ficar naquela instituição, vocês não vão expulsar o senhor. O senhor está lá, o senhor tem que obedecer às regras daquela instituição, às normas daquela instituição. Agora aqui tem uma instituição, e nenhuma lei está acima das leis da instituição. As leis dessa instituição, de acordo com o Código Civil, é o que está previsto no seu estatuto e no seu regimento interno. Então, queridos, se amolde, sobretudo, a palavra de Deus. Se amolde, sobretudo, a palavra de Deus. Beltesazar, ele testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, mas ele desprezou. Ele era da família real, seu pai, avô, foi convertido a Deus. Ele presenciou todos os acontecimentos relatados do capítulo 1 ao 4, mas ele desprezou tudo aquilo. Ele desprezou o conhecimento de Deus, nem deu glória a Deus, a despeito de conhecer a verdade. Impiedade produz perversão. O desprezo do conhecimento de Deus leva o homem a uma vida dissoluta moralmente. Beltesazar conhecia a verdade, mas ele não foi dirigido pela verdade. Ele conhecia a verdade, mas ele rejeitou deliberadamente a verdade para viver de forma regalada os seus próprios pecados, os seus próprios prazeres. Esse homem, ele se entrega aos prazeres carnais. Ele estava à beira do abismo e ele se entrega aos prazeres carnais. Se os irmãos querem saber, naquela noite que ele promoveu aquela festa, naquela noite, o rei Dario, ele estava desviando o curso do rio Eufrates, e ele estava marchando pelo leito do rio para entrar naquela que era a grande cidade de Babilônia. O inimigo estava invadindo Babilônia e ele estava nas noitadas com bebida e com mulher. Ele desprezou a segurança do seu reino. O império dele estava caindo e o rei estava nas orgias sexuais com suas mulheres, com suas concubinas e com muita bebida. Naquela noite, o perigo estava próximo, mas ele não se deu conta que o seu reino estava sendo tirado das suas mãos. Ele dá uma grande festa, ele faz um grande banquete, isso para sua própria ruína. Ele estava fazendo uma festa das mais depravadas que vocês possam imaginar, naquele dia mais cruel, mais fatídico da sua vida, porque seria o dia em que ele iria morrer. Ele iria morrer naquela noite. Ô irmãos, como eu gostaria de morrer aqui em cima do púlpito, falando à igreja. Como eu gostaria de morrer, irmã Gesilene, de joelhos, orando, falando com Deus. Esse homem vai morrer. Ele está num bacanal. Ele está num ambiente de bebida. Ele está num ambiente de mulheres. Ele está num ambiente em que ele está profanando o sagrado, porque ele mandou buscar os copos de ouro. Ele mandou buscar os utensílios de ouro lá, que foram trazidos do templo de Jerusalém, para servir bebida aqui nessa festa. Olha a gravidade, olha a seriedade dessa situação. Ele estava fazendo aquela festa. Irmãos, quanto maior a festa, maior a glória do festeiro, né? Eles queriam apenas diversão e prazer. A maior cidade do mundo estava sendo tomada e o rei e os nobres, mais de 1000 grandes, estavam bebendo, estavam se divertindo. Eles estavam à beira de um abismo e eles não estavam se apercebendo.
E aí a gente diz, né? Muitas pessoas, elas não se apercebem do risco que correm, e estão à beira da morte, nas barras do juízo de Deus, mas elas estão anestesiadas pelo pecado. Elas estão com seus olhos vendados para não enxergarem o que está à sua volta. Tem muitas pessoas dentro da igreja hoje nessa situação. Se dizem cristãos, mas com o seu testemunho não demonstram essa fé e essa fidelidade a Cristo. O rei, ele lidera os seus nobres. Ele convoca mais de 1000 a uma festa dissoluta, de embriaguez, de sensualidade, justo na noite do seu juízo. Como seria diferente se nesse dia ele estivesse fazendo um culto para agradecer a Deus pela vida? Outro erro do rei foi o abuso da bebida. A bebida, ela produz consequências desastrosas. Quem bebe está soltando, queridos, o controle da própria vida, do domínio próprio. Por isso, muitos acidentes de trânsito, bebedeira, pessoas bêbadas, muitos delitos sexuais, adultérios, assassinatos, a maioria das vezes isso tem origem no álcool, tem origem na bebida. O rei deu uma grande festa, gostava de pompa, vivia para o prazer, usava o poder apenas para corromper-se e deleitar-se no pecado. Era a festa dos exageros, era a festa dos excessos, era a festa da embriaguez. Onde as pessoas se entregam à bebedeira, não há bom senso, não há equilíbrio. O caminho da embriaguez é o caminho da ruína, da destruição. A estrada da embriaguez é a estrada da vergonha, da derrota, da morte. O rei promove uma festa de profanação às coisas sagradas. O rei, além de se entregar à embriaguez, dá mais um passo na direção da sua ruína. Ele manda trazer os vasos do templo para profaná-los de forma estúpida, infame. Profanar coisas de Deus é um grave pecado. Usar os vasos do templo consagrados para o culto ao Senhor, isso é uma ofensa terrível a Deus. O rei estava zombando de Deus, escarnecendo das coisas de Deus. Estava desprezando o céu, desprezando a fé, desprezando a crença em um Deus poderoso. O rei coloca os vasos do templo do Senhor nas mãos dos seus convidados e comanda a orgia. Escarnecem do sagrado, exaltam o profano. E ele ainda comete o pecado da idolatria, porque ele pede para o povo louvar e adorar as suas divindades. Aí, irmãos, aí acontece o inesperado, né? De repente eles estão naquela festa, eles estão naquela orgia total. De repente o rei olha e vê uma mão sem corpo na parede, vê os dedos escrevendo na parede, e ele vê uma luz refletindo sobre aquela parede que chama a atenção de todo mundo para, olha para aquela parede por conta da luz. E aquela mão com os dedos escreviam: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E o que a mão invisível de Deus estava escrevendo ali era: Beltesazar, Deus contou o teu reino e acabou. Basta, chega, não suporto mais. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medas e aos persas. Diz a palavra de Deus que naquela mesma noite Beltesazar foi morto e o rei Dario, Medo-Persa, assumiu o reino. Naquela mesma noite, enquanto Beltesazar e seus convidados promoviam o carnaval da morte, o rei Dario desviou o curso do rio Eufrates e o transpôs.
Assim invadiram aquela inexpugnável cidade, mataram o rei Belsazar, tomaram Babilônia. Não sabemos quando Deus dirá a alguém, mais um pecado, e será o último. Então, queridos, a escrita na parede se aplicará a este. Lucas 12, 20 vai dizer: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Naquela noite, a alma daquele louco foi pedida. Não teve oportunidade de arrependimento. Isaías 55, 6 e 7 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se para o nosso Deus. Volte-se para o nosso Deus. Belsazar desprezou tudo o que ele sabia de Deus. Não considerou. Deus transformou a sua festa. Deus transformou os seus pesares em perturbação. O texto que nós lemos diz que quando se escrevia na parede, seus joelhos começaram a bater. Eu imagino que ele começou a tremer de medo. Ele não entendeu nada, ele ficou perturbado. O dedo de Deus perturbou aquele homem. Deus confunde os sábios do mundo com os seus mistérios, irmãos. A partir daquele momento, aquele homem buscou explicação para aquela misteriosa mão. Convoca todos os sábios, adivinhos, astrólogos, feiticeiros, para desvendar aquele mistério. Mas eles foram impotentes, eles não podiam discernir, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Não traz feiticeiro para discernir mistérios de Deus, que ele não vai discernir, mas traz um homem de oração como Daniel, que vai discernir o que Deus está falando. Deus confrontou aqueles pecadores através de Daniel. Ele foi confrontado por Deus. Deus nessa manhã talvez esteja confrontando alguém aqui que esteja na prática do pecado. Arrepende-te enquanto é tempo. Arrepende-te enquanto é tempo. Deus é longânimo. Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas Deus é juiz. Deus é juiz. Tem muitas pessoas que dizem, ou que pensam, que tempo apaga pecado. Tempo não apaga pecado. Pecado não prescreve. Pecado não prescreve. Você pode ter pecado há 1000 anos atrás. Continua sendo vítima desse pecado. Sua consciência continua te acusando. Tem alguns que a mente fica cauterizada. Está tão acostumado com o pecado, que para ele já é tudo muito comum. Eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcança misericórdia. A minha Bíblia não diz que que tempo vai apagar pecado escondido. Lembremos de Acã. Lembremos de Acã. Que quando Josué foi com o povo de Israel lutar contra os da cidade de Ai, eles perdiam as batalhas sempre. Pecado escondido
não permite a sua prosperidade, interrompe a sua prosperidade. Israel vence Jericó, derruba as muralhas de Jericó. Aí a próxima batalha é contra uma cidadezinha desse tamanho. Aí lá tem Acã, chefe de uma família. Ele vê lá entre os despojos da cidade de Ai, uma capa babilônica, 250 ciclos de ouro, uma cunha. Ele achou aquilo interessante, ele subtraiu, ele pegou. Ninguém viu, ele trouxe para Israel. Ele trouxe para a tenda. Toda hora Israel ia lá lutar com os moradores de Ai, perdia a batalha. O que encobre transgressão, interrompe a prosperidade de Deus. Josué, encucado com aquilo, falou, não, está errado, alguma coisa está acontecendo. Dá um aperto no povo lá e Acã vai e confessa. Olha, eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 250 ciclos de prata e uma cunha de ouro. E eu peguei para mim, está lá dentro da tenda. Josué disse, então pega, traz a sua família. Aí a partir dali, irmãos, daquele concerto ali, Israel voltou, venceu as batalhas, seguiu em frente. Pecado escondido está como uma barreira entre você e as suas bênçãos. Pecado escondido vai impedir você de transpor a barreira para alcançar a sua bênção. Pecado escondido vai te atrasar a vida. Tempo não apaga pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E João vai dizer, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém vier a pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo o justo, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos lava, o sangue de Jesus Cristo nos limpa, o sangue de Jesus Cristo nos purifica. O sangue de Jesus Cristo nos torna mais alvo que a neve. O sangue de Jesus Cristo faz com que nossas vestes estejam lavadas, limpas, transparentes, para que nós possamos entrar no céu pelas portas. O sangue de Jesus Cristo faz isso. Agora, não pense que com esse seu pecado escondido, você vai prosperar, você vai alcançar a vitória. Não vai. E te digo uma, Jesus hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele é o nosso advogado. Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. Mas vai chegar um tempo muito breve que Jesus vai mudar de posição. Deixará de ser advogado e ele vai ser juiz. E na condição de juiz, ele não vai interceder por você. Ele vai executar o seu juízo. E aí quem tiver culpa no cartório vai pagar, vai para a prisão. E será no lago de fogo e enxofre. Aí não vai ter mais chance. É a segunda morte. Amém. Belsazar, uma pessoa que a despeito de conhecer Deus, de presenciar os milagres de Deus, não deu o devido valor. Não seja como Belsazar. Não seja como Belsazar. Seja como Beltesazar. Seja como Daniel. Se preciso for, dê a vida para manter-se fiel ao Senhor. Esse próprio Daniel, o último versículo do seu capítulo, o último versículo do seu livro, acho que é o 12, 14, vai dizer, tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Permanece, não desista, não retroceda, não recue, não brinque com o pecado. Jesus está voltando. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém?